interessante, de vez em quando me fazem essa pergunta e eu sempre tenho dificuldade, quer dizer, de falar de mim mesmo, de me apresentar numa síntese. Eu diria que, em primeiro lugar, eu sou Paulo Freire, eu nasci no Recife há muito tempo atrás. Nasci numa família de classe média, bem comportada, né? Me sentia muito bem, muito feliz dentro da família. Nasci numa casa com um quintal longo, largo, cheio de frutas e de fruteiras, de passarinhos cantando. No fim dos anos 20, eu nasci exatamente em 21, a minha família sofre o impacto, como outras, o impacto da grande depressão econômica de 29 e 30, e teve implicações na minha vida, na minha história assim, pessoal, que eu acho, inclusive, importante, né, para mim. Algumas dessas implicações, por exemplo, ou uma dessas implicações, por exemplo, foi a de eu ter tido a experiência da fome, quer dizer, não de uma fome demasiado agressiva, né? Como a gente tem milhões de meninos hoje continuando a ter essa fome, mas, de qualquer maneira, uma fome que maltratava. Quer dizer, a família sai do Recife em 1932 e vai a 18, 19 quilômetros de distância do Recife a um centro que se chama Jaboatão. Lá eu vivi parte da infância, da adolescência. Lá eu terminei mal um curso primário, não muito bem feito. Lá eu experimentei a dificuldade, por exemplo, de aprender com fome, né? Mas lá eu aprendi também a querer bem a vida, a estar contente no mundo. Eu sou uma pessoa que tem meus momentos de tristeza, mas, de modo geral, eu sou um sujeito naturalmente feliz, contente, apesar de tudo, entendeu? Quer dizer, os problemas me desafiam, mas não chegam propriamente a me anular. No fim da adolescência, começo da juventude, a gente retorna, a família da gente volta a morar no Recife, né? Que é mesmo a minha grande paixão. E lá eu faço o meu curso ginasial, depois faço o meu curso superior. Tenho umas experiências a partir dos 21 anos, 22, eu tenho uma experiência muito interessante na minha vida também, que foi a de ensinar a língua portuguesa, a sintaxe da língua portuguesa. E essa coisa me apaixonava, né? E continua me apaixonando. E foi exatamente por causa da língua portuguesa que eu conheci a Elza, em que eu também fui encontrado, né, por ela, porque seria horrível se só eu a encontrasse, né? É que fomos encontrados, nós nos encontramos numa esquina qualquer do mundo, né, numa certa hora do tempo. Quer dizer, mas a Elza, como era uma excelente educadora, e nos casamos. Quer dizer, o casamento com a Elza me abre assim um caminho de novo, inaugura uma nova fase, né, da minha vida, né, de curiosidade, de estímulo. E aí eu caio de rijo, né, na educação. O meu trabalho, por exemplo, já com meus 24, 25 anos, num organismo que surge num desses momentos lúcidos da classe dominante brasileira, que foi exatamente o SESI, né? São essas contradições formidáveis, um organismo assistencialista, evidentemente, mas que me possibilita, em primeiro lugar, o reencontro com a classe trabalhadora, né? E o SESI, em certo sentido, me radicaliza em lugar de me assistencializar. Porque eu começo toda uma busca, toda uma pesquisa, ao mesmo tempo no campo da prática, por exemplo, trabalhando no campo da educação popular, já na época, mesmo que não chamasse assim. Do outro lado, foi todo um período de uma intensa preocupação reflexiva, apoiada inclusive em leituras que me ajudavam a essa reflexão sobre
a realidade brasileira. A raiz, ou as raízes assim, mais profundas de tudo isso que se veio chamar depois de método Paulo Freire, uma designação que a mim, inclusive, não me agrada muito, está lá. Bem, depois vem um outro momento, que é exatamente já o momento da minha participação direta numa das coisas muito importantes que a gente teve no campo da educação popular nesse país, antes do golpe de Estado, que foi o movimento de cultura popular. Todo o desenvolvimento da minha prática, da minha reflexão se dá no corpo desse movimento. Depois eu me estendo até a universidade e coordeno um departamento que se chamou de Serviço de Extensão e Cultural. Depois vem a célebre experiência de Angicos, onde se testa pela primeira vez em grande escala o que se chamou de método de alfabetização. Depois eu venho até o Plano Nacional com o ministro Paulo de Tarso, no governo Goulart, e chega o golpe de Estado. O golpe chega e frustra não apenas a mim, mas frustra toda uma geração até mais jovem do que a minha. E eu sou, então, afastado da minha atividade da universidade, sou preso, me aposentam quando eu não tinha nem tempo de serviço, nem doença, nem queria me aposentar, e eu fui aposentado sem consulta nenhuma. Daí eu parto para o exílio, não? Então vem toda uma vida de andarilhagem que eu experimentei no tempo dos quase 16 anos de exílio, onde eu trabalhei e me aprofundei na prática e na reflexão, primeiro no Chile, depois nos Estados Unidos, depois morando em Genebra, na Suíça, mas me estendendo pelo mundo afora. É exatamente durante todo esse período de exílio que eu tento pôr no papel, em alguns livros, em alguns trabalhos, alguma coisa que me parecia poder ser a fundamentação teórica da prática que eu vinha vivendo há muito tempo. Quer dizer, numa síntese muito incompleta, muito imperfeita, sou eu, mas sou, sobretudo, um brasileiro, sabe? Um brasileiro para quem a terra dos outros também é boa. Eu não acho que só presta o que é da gente. Eu não me enfermei, eu não adoeci por andar o mundo afora. Agora, é claro que eu jamais esqueci, foi a minha raiz. Quer dizer, por isso o Brasil foi, nos meus tempos de exílio, sempre uma preocupação. Para que ele pudesse ser uma preocupação, eu precisei me ocupar no tempo de exílio. E me ocupei nos espaços emprestados do exílio. Se eu não tivesse me ocupado no outro espaço, eu não teria me preocupado com o Brasil. E aí seria um desastre, seria o fim. No momento em que foi possível, no chamado processo da abertura, a volta ao país, eu não hesitei, nem contei, de 1 a 10, eu me vi. E aqui estou desde 80, tendo passado primeiro em 79 para uma visita e em seguida o retorno.